Eu quero te cumprimentar com a graça e com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Você recebe essa graça e essa paz, amém? Aleluia. Hoje é um dia muito especial. Você está aqui porque você crê que o seu Deus, que o meu Deus, que o nosso Deus, Ele faz milagres. Eu acredito que se você não pensasse dessa forma, você não sairia da sua casa e viria até esse culto. Se você veio para cá com essa intenção, com esse desejo, com esse pensamento, com essa consciência de que o Deus que você serve faz milagres, você está no lugar certo, você está no momento certo, no local certo, porque Ele está aqui e hoje é dia em que Deus vai operar poderosamente. Gostaria de te convidar para ficar em pé mais um instantezinho. Nós vamos louvar ao Senhor, vamos cantar ao Senhor, vamos exaltar ao nome dEle, vamos glorificá-lo. Eu quero compartilhar um princípio bem simples, bem rapidamente até, eu não quero me demorar muito ministrando a palavra, porque eu gostaria de hoje que nós pudéssemos orar, buscar a presença de Deus. Eu sei que você veio aqui, existe talvez uma necessidade na sua vida, talvez na sua saúde, talvez nos seus relacionamentos, na sua vida, no seu cotidiano, no seu trabalho. Nós estamos num culto de curas e milagres. Existem curas para acontecer na sua vida, existem milagres que você precisa alcançar. E esse é o local que você vai obter isso. Não porque esse local tem algo mágico ou algo excepcional, mas é porque existe um Deus que nós servimos e Ele está aqui. E Ele é um Deus vivo e verdadeiro. E Ele age, Ele atua, Ele se move, Ele manifesta o poder dEle neste lugar. Feche seus olhos, se você souber a música, se não, olhe a letra, cante de todo o seu coração. Vamos adorar a Deus. Cada gesto na cruz, amor, cada corte em seu corpo, amor, cada gota de sangue, amor, Jesus, cada prego cravado, amor, cada açoite em seus ombros, amor, cada espinho em sua face, amor, Jesus. Acredito na cruz que se ergueu, acredito no sangue que verteu, acredito em ti, acredito em ti, Jesus. Acredito no amor derramado, acredito em ti, acredito em ti, Jesus.
amor venceu, tudo pago está, aleluia, o amor venceu, tudo pago está, aleluia, o amor venceu. Aleluia, o amor venceu. Declare comigo. Acredito na cruz que se ergueu, acredito no sangue que verteu, acredito em ti, acredito em ti, acredito em ti, Jesus. Sim, Jesus, sim, nós cremos naquilo que o Senhor fez por nós, nós cremos que o Senhor pisou nessa terra, que o Senhor andou neste lugar, que o Senhor esteve aqui, o Senhor manifestou o amor e o poder de Deus sobre a vida das pessoas. Nós cremos nisso, Pai. Nós cremos que o Senhor um dia tomou uma decisão, entregou a sua vida naquele madeiro, naquela cruz. Ali o Senhor pagou completamente por todos os nossos pecados. Tudo, absolutamente tudo foi pago. Não existe um erro, não existe uma falha humana, não existe um pecado que não tenha sido perdoado através do gesto que o Senhor fez naquela cruz. E Pai, a sua obra, ela foi completa, ela foi inteira, ela está consumada, ela está terminada. Não existe absolutamente nada que eu possa querer fazer, que nós possamos tentar fazer para finalizar aquilo que o Senhor fez. Tudo o que o Senhor fez era necessário e foi completo. Hoje, Pai, o milagre está diante de nós. Hoje a cura está diante de nós. Hoje o poder, o amor de Deus, a graça do Senhor estão diante de nós, porque o Senhor nos entregou isso, Pai. Que nós possamos entender, compreender, que nós possamos acessar essa graça salvadora, que nós possamos acessar o Teu amor, o Teu poder, que nós possamos acessar os milagres através da fé, porque esse é o único gesto exigido a nós, que nós possamos crer. Nós devemos crer naquilo que o Senhor fez. Por isso nós acabamos de cantar aqui. Nós acreditamos, Jesus. Nós cremos, nós acreditamos na obra que o Senhor fez naquela cruz. Nós acreditamos que o Senhor venceu todo o poder das trevas. Nós acreditamos que não há demônio, não há espírito maligno, não há arma forjada contra as nossas vidas que possa destruir as nossas vidas. Nós acreditamos nisso, Pai, porque nós cremos no Senhor, porque nós estamos em Cristo, estamos sentados à direita do Pai, em Cristo Jesus, numa posição privilegiada, porque temos Cristo em nossas vidas. Pai, nós somos Teus filhos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos tornou filhos de Deus. Obrigado porque nós temos um Pai. Esse Pai tem cuidado de nós. Nessa noite, Pai, que o Senhor possa manifestar o Seu amor, que a Sua graça seja derramada sobre cada um aqui, que nós possamos ver a manifestação do Seu poder, porque o Senhor é um Deus vivo, nos ama e é o nosso Pai. Pai, obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar, você pode tomar aí o seu lugar. Eu quero, antes de ler um texto aqui, de comentar trocar um pensamento, uma ideia aqui com você, quero colocar algo que, esse texto que eu vou compartilhar hoje com vocês aqui, a mensagem que eu quero compartilhar, ela nasceu ontem à noite, na hora do grupo familiar.
E eu gostaria de reforçar isso com você. Eu sei que nem todas as pessoas da igreja estão aqui, mas que você possa valorizar esse momento. Quando você estiver ali na reunião do grupo familiar, se você está fazendo integração juntamente conosco aqui, no momento da reunião da integração, nas quartas-feiras ou no sábado, não sei o momento que você está participando, mas que você possa entregar o seu coração quando você estiver ali. A reunião do grupo familiar é um momento muito especial. É um momento onde existe cura, onde existe libertação, onde existe manifestação do poder de Deus, onde a palavra de Deus é compartilhada, onde a comunhão entre os irmãos fortalece a vida uns dos outros. Que você possa entender a necessidade, a importância que existe nas nossas vidas desse momento. Então, ontem, no momento da reunião, ali, né, a irmã que estava recebendo, a família que estava nos recebendo, a irmã fez um devocional, e eu peguei um texto daquele e desenvolvi um pensamento que eu quero compartilhar hoje com você, porque nasceu ali, naquele momento. Então, que você possa dar valor a esse instante. Né? Não sei se a reunião do seu grupo é na segunda, é na sexta, não sei aonde você vai, quem são as pessoas que participam, mas que você possa dar valor, porque esse momento é um momento muito especial. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Isaías, no capítulo 53, eu quero ler aqui alguns versículos. O pastor Marco Aurélio, ao fazer a abertura, trouxe um texto. Jesus pergunta ao cego ali, ele fala: o que você quer que eu te faça? Eu espero que você tenha um pensamento aí na sua mente, do que você precisa que Jesus faça na sua vida. Olhe só o que o texto diz em Isaías 53, 4. Quero ler do 4 ao 6. O texto diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Isaías descreve aqui perfeitamente o que Jesus Cristo fez por mim e por você. Se nós fazemos um culto de curas e milagres, é porque nós podemos ler esse texto em Isaías e termos a certeza e a confiança e a convicção de que Jesus Cristo levou sobre Ele todas as nossas enfermidades. Ele levou sobre Ele todas as nossas iniquidades. Todos os castigos que deveriam vir sobre nós foram colocados naquela cruz, naquele madeiro. Por isso nós fazemos um culto como esse. Por isso nós nos reunimos. Por isso nós pregamos a palavra. Por isso nós nos posicionamos. Porque nós temos uma convicção, uma certeza disso. Só que todas as vezes que eu venho para um culto como esse, eu fico pensando: Jesus, aonde estão os milagres? Nós precisamos ver. E nós muitas vezes somos assim. Nós queremos ver aquilo que está acontecendo. Nós queremos perceber, nós queremos sentir. Assim como Tomé, né, lá entre os discípulos, depois de Jesus ter ressuscitado, ele apareceu para um grupo e Tomé não estava junto. Quando eles contaram para ele, ele não acreditou, falou: vocês estão de brincadeira. Eu preciso ver as mãos, eu preciso ver as feridas. E quando Jesus apareceu novamente, ele mostrou, e então ele falou: mais bem-aventurados são aqueles que creram, que não viram e creram. Então nós somos mais sortudos, mais bem-aventurados do que aqueles que viram Jesus, porque nós cremos sem ter visto, sem ter percebido, vivenciado aquele momento. Mas nós cremos porque foi um momento especial, foi um momento verdadeiro, e nós cremos nisso. E aí, quando eu penso nessa circunstância, por que nós não vemos os milagres? Abra comigo, quero que você colocar aqui um pensamento. Falei que eu não quero ser bem breve mesmo hoje. Abra comigo Romanos, capítulo 4. Eu quero ler do 18 ao 22. Veja só o que esse texto diz. A palavra de Deus diz assim: Abraão, contra toda esperança,
em esperança ele creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. Abraão foi justificado pela sua fé. Mas esse texto aqui, ele traz uma revelação que eu acho que nós precisamos pensar um pouco nela. Quando no verso 18 ele diz que Abraão, contra a esperança, em esperança ele creu. E esse texto, ele tem duas expressões diferentes. Na primeira vez, se o Wellington puder, por gentileza, deixar ali o verso 18, quando o texto diz assim, Abraão contra toda esperança. A palavra esperança aqui, no original, no grego, é eupis, com L, E-L-P-I-S. E significa expectativa. É quando você espera alguma coisa. Sabe quando você está assistindo o jogo do seu time de futebol? Você começa o jogo ali, o juiz dá o apito, você tem uma esperança no seu coração. Você espera que o seu time ganhe aquele jogo. É essa esperança que estava aqui. Você cria uma expectativa, um desejo, uma vontade. Quando você tem um filho, seu filho começa a crescer, você tem uma esperança de que ele seja bem-sucedido, de que ele se forme nessa ou naquela faculdade. Isso é uma expectativa. Ela pode ser uma expectativa boa, pode ser uma expectativa ruim. Às vezes nós olhamos as circunstâncias, né, o tempo fica feio, vai fechando, você fala, acho que vai cair uma tempestade. Você está criando uma expectativa com aquilo que você está vendo. Quando esse texto de Romanos, quando Paulo está escrevendo aos Romanos, e ele fala Abraão contra toda esperança. Abraão contra toda expectativa. Qual era a expectativa de Abraão naquele momento? Meu irmão, Abraão tinha 100 anos de idade. 100 anos de idade em 6 mil anos, 5 mil anos atrás, são 100 anos de idade como hoje. Não muda nada, são 100 anos. Algumas pessoas falam que a história eles contavam uns anos um pouco diferentes e tal, pelas luas e tal, não importa, são 100 anos. Ele era idoso. Sara, sua mulher, era idosa. Não existia nenhuma expectativa na mente, no coração, na cabeça de Abraão, que ele pudesse olhar para Sara e falar, não, isso aqui a mulher vai ter um filho. A expectativa dele era negativa. A expectativa dele era uma expectativa negativa. Porque não existia possibilidade. Ele não via com seus olhos nenhuma possibilidade. Só que quando Paulo escreve que contra toda esperança, em esperança, essa segunda palavra, ela tem no grego ela é diferente, ela é epi, E-P-I. E ela significa posição. É diferente de expectativa. Parece confuso o texto. Quando nós lemos Abraão em esperança, contra toda esperança, em esperança ele creu. Fica estranho, não fica? Nós devemos ler esse texto assim, Abraão, contra a expectativa, na sua posição, ele creu. Isso muda totalmente a forma de pensarmos e de ver. Porque Abraão ele não estava preocupado com a circunstância, ele não estava preocupado com a expectativa natural de que a sua mulher era uma idosa, era velha, não poderia ter filho, ele não estava preocupado com isso, ele estava preocupado com a posição que ele estava. E qual era a posição que ele estava? Era a promessa que Deus havia dado para ele. Isso muda a nossa forma de pensar. O texto ele continua dizendo que Abraão, contra toda esperança, em esperança ele creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Quando Abraão olhou aquela situação, ele falou, o que Deus disse a meu respeito? Eu vou ser pai de uma multidão. Qual é a esposa que eu tenho? É Sara. Então é através dela. Esse é o canal que Deus me deu.
E essa era a posição que Abraão tinha. Então, diante da expectativa, da situação, da circunstância, diante do momento, do que ele enxergava com os seus olhos, ele acreditou contra a expectativa. Ele olhou a expectativa e falou, não, a expectativa é negativa. Ele falou, não me importa, porque eu creio na promessa e não na circunstância. Então é isso que nós precisamos entender. Esse era talvez o segredo, a chave, né? Não sei se posso usar esses dois termos, mas essa era a forma que Abraão estava enxergando aquela circunstância. Ele não estava enxergando o momento, ele estava enxergando a posição que ele tinha. E se nós temos Jesus Cristo como aquele que levou sobre si todas as nossas enfermidades, levou sobre si todos os nossos pecados. Efésios fala que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Essa, meu irmão, é a sua posição. Essa é a posição que você está. Então, diante das circunstâncias, diante das situações, é nisso que você precisa crer. Deixa eu dar um testemunho bem simples e bem rápido aqui para você. Na quarta-feira à noite, eu tive uma reunião de trabalho, no período da noite, e meus olhos começaram a coçar e arder um pouco. Eu estava ali no trabalho. Na quinta-feira de manhã, estava bem ruim, estava bem inchado, os meus olhos estavam ruins. Daí eu procurei um médico, eu trabalho na área da saúde, numa avenida ali em Londrina, que tem um monte de clínica. Eu atravessei a rua, tinha um oftalmologista do outro lado da rua, fiz uma consulta. A médica olhou, deu o diagnóstico. Eu estava preocupado que pudesse ser algo contagioso, uma conjuntivite. Eu não posso ficar trabalhando daí contaminando as pessoas, né? E aí ela olhou e falou, olha, isso aqui é isso, aquilo. Ela deu um diagnóstico. Ela falou, você vai levar uns 5 dias para melhorar bem. Teu olho não vai ficar bom. E na sexta-feira realmente estava bem feio. Ontem à tarde eu até tive que me ausentar do trabalho, não pude permanecer trabalhando. Eu estava conseguindo ver um lugar com muita luz, como está aqui agora, me incomodava. E eu pensando, eu tinha conversado com o Marco pelo WhatsApp, falei, Marco, eu tinha conversado de pregar no sábado hoje aqui. Eu falei, Deus, não consigo ligar o computador, como é que eu vou montar uma mensagem, né? Como é que eu vou ler aqui? Não conseguia me concentrar para ler. Tanto que hoje de manhã, a Isabela, no café, ela falou, pai, você vai pregar? Eu falei, vou pregar. Ela falou, mas será que alguém não pode pregar porque o teu olho não está bom? Eu falei, não, eu vou pregar. Ontem à noite ainda, a Andréia falou, não, amanhã, em nome de Jesus, você vai estar melhor. Meu irmão, meu olho não está 100%, mas ele está muito bom, muito bom. Eu vim dirigindo de Londrina para cá, ontem eu nem dirigi o carro. Nós temos que entender que nós temos uma posição que ela é diferente. Quando nós mudarmos a nossa mente, o nosso jeito de pensar, a nossa maneira de pensar. Não estou dizendo aqui que você não recebeu um milagre, ou você tem um problema de saúde, você precisa ser curado. Não estou colocando nenhum peso sobre a sua vida. Mas nós precisamos pensar as nossas vidas de uma forma diferente. Nós precisamos olhar para as nossas vidas a partir da posição que nós temos, e não a partir dos fatos que estão acontecendo. Quando eu olhei no espelho hoje de manhã e vi que o meu olho estava bem melhor do que ontem de manhã, e foi interessante porque hoje, daí depois do almoço, a Andréia olhou de novo e falou, está melhor do que hoje de manhã. Então, em meio período do dia, ele melhorou bastante. E um pouco antes de vir para cá, a Andréia perguntou, e daí, como é que está? Eu falei, está bem melhor, muito melhor. Ainda está um pouquinho inchado, mas está melhor. Mas desde o momento que isso aconteceu, na quarta-feira à noite, eu falei, Jesus, eu vou pregar sábado sobre curas. Eu quero ver a manifestação do seu poder, porque eu creio que Jesus Cristo é poderoso. O que o médico me falou na quinta-feira não é a verdade. A verdade é a posição que eu vivo. Nós precisamos entender isso. Isso precisa mudar na nossa cabeça. Eu não estou dizendo que você tem que se enganar, que você tem que mentir para você mesmo, dizer, não, o que está acontecendo não é verdade. Não. Abraão sabia da necessidade que existia, ele sabia do tamanho da dificuldade que seria Sara engravidar. Ele sabia dos problemas e das circunstâncias que ele estava. Mas diante de Deus, ele sabia que havia uma promessa. Ele sabia que havia uma promessa. Se você veio aqui hoje, eu espero, do fundo do meu coração, que você não tenha vindo aqui para buscar um milagre ou uma cura, mas que você tenha vindo porque você sabe que você é filho,
que você é filha. E por ser filho, por ser filha, você tem direito a alcançar, a obter algo. E essa é a sua posição. Isso muda a sua forma de pensar. É interessante porque se você ler Gênesis, toda a história de Abraão em Gênesis, Abraão não tem nenhum texto ali que diga que Abraão orou pela cura de Sara. Abraão talvez nunca tenha colocado fé na cura de Sara, mas ele colocou fé na promessa de Deus. Quando você vem até aqui, você não vem pedir uma oração por cura, você vem até aqui porque você é filho e porque o seu pai é um Deus poderoso que pode realizar um milagre na sua vida. Muda a sua maneira de pensar. É isso que nós precisamos entender. A nossa forma de pensar precisa mudar. Abra comigo Lucas, capítulo 15. Quero ler dos versos 20 ao 24, é um texto que você conhece bem, a história do filho pródigo. Bastante conhecido, quero ler somente um pedaço. O texto diz assim: a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. A gente sabe aqui que ele pegou toda a herança dele, foi para uma terra distante, gastou todo o seu dinheiro, e então veio uma grande fome naquela região. Ele foi trabalhar com uma pessoa lá, a pessoa pôs ele para cuidar dos porcos. Chegou um momento em que tinha muita fome, ele comia a mesma comida dos porcos, e então ele tomou uma decisão e falou: não, eu vou voltar para a casa do meu pai. E aí chega esse momento aqui, o texto diz, no verso 20, a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo, e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa, e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto, e voltou à vida, estava perdido, e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Até o versículo 24. Qual que é a diferença aqui entre esse menino? Por que ele estava sofrendo? Quando ele saiu da casa do seu pai, ele continuou sendo filho. Ele não deixou de ser filho. Ele continuou sendo filho daquele homem. Mas ele se afastou. Qual era a diferença entre ele e o seu irmão? Nós sabemos que ele tem um irmão, na sequência do texto, conta. Qual era a diferença? Era o local, era a posição, onde cada um deles estava. Por que o irmão dele continuava usufruindo os benefícios do pai? Porque ele permaneceu na casa. O filho pródigo, quando ele se afastou, ele foi para uma posição onde ele estava fora da casa do pai. Ele estava longe. Quando ele entendeu que aquela posição que ele estava não era a posição que correspondia à filiação dele. Ele era filho, o seu pai tinha uma propriedade, o seu pai tinha empregados que eram mais bem tratados do que ele estava sendo tratado. Quando ele entendeu isso, ele falou: opa, espera um pouquinho. Por que eu não mudo de posição? Por que eu não deixo de ser funcionário, empregado desse homem mau, que está me dando comida com os porcos aqui, e passo a ser um empregado lá do meu pai? Porque aqueles empregados são mais bem tratados. Ele tinha que sair de uma posição que ele estava e ir para outra posição. É a respeito disso que eu estou falando com você hoje. Não estou dizendo que você está afastado de Deus, não estou dizendo que você está longe da igreja, talvez esteja, não sei, mas não estou dizendo isso. Estou dizendo que na sua mente, no seu coração, você precisa entender que existe uma posição que você precisa assumir. E mesmo que aquele rapaz, ao chegar perto do seu pai, ele falou: pai, eu pequei contra o Senhor, pequei contra os céus, me dê a oportunidade de ser teu funcionário, teu empregado. E é evidente que o pai abriu os braços e falou: que meu empregado? Você é meu filho. Nós precisamos entender que a diferença desse rapaz, aonde ele estava e para onde ele foi, é a mesma coisa que Abraão tinha quando ele estava diante do cenário da destruição do seu físico,
de não poder ter um filho e acreditar na promessa. Abraão falou, eu estou com Deus, estou com o meu pai, com aquilo que o meu pai me prometeu, e é nisso que eu estou baseado, não é na circunstância. Aquele menino, ao sair do lugar onde ele estava, ele falou, eu vou voltar para a casa do meu pai. Agora é interessante, né? Esse rapaz estava fora da igreja, fora da casa, né? A gente usa isso como uma simbologia, falando a respeito da igreja. Vá um pouquinho mais para frente aí em Lucas 15, 31, e veja o que o irmão dele pensava. O texto diz assim, disse o pai ao outro filho, né? Meu filho, você sempre está comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. O outro filho, que estava na casa com o pai, ele ficou enciumado ao ver o seu irmão voltar e ser tão bem recebido. E ele foi cobrar o pai. Ele foi dizer, pai, peraí um pouquinho, esse cara aqui gastou toda a sua fortuna aí. Ele gastou a herança dele com meretrizes, com prostitutas, ele foi para as baladas, ele foi para a festa, ele torrou tudo. E agora o senhor abraça ele aqui, mata o novilho que nós estávamos guardando para o Natal. O que o senhor está fazendo? E aí o pai olha para ele e fala, mas espera um pouquinho. Você é meu filho, tudo que eu tenho é teu também. Veja só como é engraçado. Aquele rapaz, ele vivia dentro da casa do pai, mas ele não tinha prestado atenção na posição que ele tinha. Ele era filho. Ele poderia usufruir da mesma forma. O que eu quero passar para você hoje, falei que não quero me demorar, é que nós, quando fazemos um culto de curas e milagres, ele é quase que um culto para dizer para você assim, olha, preste atenção, você precisa de algo, você é filho, vem aqui, essa é uma oportunidade para você buscar algo do seu pai, mas o que você precisa já é seu. Você não está lutando, brigando por causa de um milagre, não, você é filho. A sua posição é que determina quem você é, e não o que as pessoas dizem. Quem você é não é a sua identidade, não é a descrição que tem lá no seu Facebook. A sua identidade não é a descrição que tem nas suas redes sociais. Você não é aquela pessoa. Você é filho de Deus. Você tem um acesso, você tem permissão de estar na presença do Pai. As suas necessidades vão ser supridas por Ele, e somente Ele pode suprir as suas necessidades. Não crie expectativas sobre pessoas, meu irmão. Não crie expectativas sobre estruturas. Não crie expectativas sobre doutrinas ou políticas. Não crie expectativas sobre lugares. Coloque todas as suas esperanças apenas no seu Pai. Somente Ele pode suprir as suas necessidades. Somente Ele pode olhar para você e falar que Ele te ama. Somente Ele pode te aceitar da forma como você está, com os erros que você comete. Somente Ele pode abrir os braços, colocar uma capa, colocar um anel, vestir você e dar suprimento a você. Somente Ele pode cobrir todas as suas necessidades. Somente Ele. Não olhe para pessoas, não mire em pessoas, não se espelhe em pessoas. Busque ao teu Pai, porque é Ele que vai suprir as suas necessidades. Foi Ele que enviou o seu único Filho para morrer, para perdoar os seus e os meus pecados, para que você pudesse se tornar irmão, co-herdeiro, filho também. Então Ele tem a capacidade de suprir as suas necessidades. Se você veio hoje aqui, é porque você veio buscar aquele que pode realizar um milagre. Mas saiba que é mais importante do que o milagre, é o seu relacionamento com Ele. É você poder voltar à casa do Pai e dizer, Pai, eu estou aqui com uma necessidade, como aquele jovem fez. Mude a sua posição. Não que você vá, se você aceitou Jesus, é evidente que você já assumiu uma posição como filho de Deus. Mas não seja como o irmão do filho pródigo. A Bíblia não dá nome a eles, né? Não seja como o irmão do filho pródigo, que estava na casa do pai, dentro da casa do pai, comendo da casa do pai, e ele se via como se fosse um trabalhador. Ele se via como se fosse um empregado.
Você é filho. Você precisa usufruir dessa posição. Você precisa olhar para o mundo, olhar a perspectiva das situações e das circunstâncias sobre esse olhar, com essa ótica. Você vem para um culto de curas e milagres para agradecer aquilo que Ele fez por você. Não chorando aqui. Não, evidente que tem momentos em que nós estamos muito magoados, muito machucados, e vamos chorar diante do Pai. Mas Ele está de braços abertos para te receber, para dar o amor dEle sobre a sua vida. Assim como Abraão, que creu contra a esperança, em esperança. Talvez esse texto você tenha lido ele algumas vezes e não tenha entendido. Então que você tenha essa consciência de que Abraão tinha uma expectativa diante da circunstância, que era negativa. Mas ele tinha uma posição também. E entre a circunstância e a posição, ele ficou com a posição. Que você possa também, diante das circunstâncias, ficar com a sua posição de filho. E que hoje, ao você vir aqui à frente, buscar oração por alguma situação que você precisa, que você saia do seu lugar e venha até aqui à frente, com uma forma diferente de pensar. Não se concentrando na circunstância, mas que você venha aqui para dizer o seguinte: Pai, eu estou assumindo a minha posição. E aquilo que o Senhor Jesus conquistou naquela cruz é meu direito, é minha herança. E eu quero assumir e receber isso na minha vida. Que esse seja o motivador, que esse seja o motivo que tire você do seu lugar para vir aqui. Alguns anos atrás, bastante tempo, antes de nós virmos para a Aba, esse ano agora nós temos 20 anos congregando na Comunhão Cristã Aba. Nós frequentamos uma igreja em que nós vimos muitos milagres. Eu e a Andréia, nós não tínhamos os filhos. Muitos milagres, muitos mesmo. Um ministério com muito poder, com muita manifestação dos dons do Espírito Santo. E uma das coisas, nós ficamos quase 2 anos participando daquele ministério. E uma das coisas mais características que aconteciam ali, a igreja não crescia, ela não aumentava em número de membros, mas uma das características mais evidentes, as pessoas vinham porque elas queriam um milagre. Elas recebiam algo, elas viravam as costas e se afastavam. Às vezes iam para outras igrejas, às vezes até saíam da igreja, porque as pessoas foram ensinadas, orientadas a buscar uma cura, só buscar o milagre. E nós precisamos entender que isso não é o que Deus tem para nós. Deus tem uma posição de filho para você. Deus tem uma posição de filho para você assumir. O milagre, ele é uma consequência. Ele não é o fim, ele é somente um processo no trajeto. Você é herdeiro de Deus, você é um príncipe, filho de um rei. Você governa. Nós precisamos entender isso. As suas atitudes, as suas palavras, aquilo que você pensa, aquilo que você diz, os seus gestos, aquilo que você faz, tem um peso espiritual. Você precisa entender isso, porque você tem uma posição. Você tem uma posição. Você tem uma marca. Você é filho. Às vezes, conversando com os meus filhos, adolescentes, né? Eles falam, pai, esse tênis aí é de marca, é bom, é da marca tal. Às vezes eu brinco com eles, eu falo assim, quanto que essa marca vai me pagar para eu usar ela? Para que eu pegue esse modelo aí e ponha no meu pé, e alguém me veja usando. Porque quando eu estou fazendo algo, eu represento a presença de Deus. E se eu faço algo, tem um peso sobre outras situações, sobre outras pessoas. Claro que eu falo isso num tom de brincadeira com eles, mas quando você está no seu ambiente de trabalho, aquilo que você fala, aquilo que você faz, a forma como você faz as coisas, você representa a sua origem. E a sua origem é Deus. Você é filho dele. Quando você está na sua casa, no seu lar, na sua família, aquilo que você faz, aquilo que você fala, representa a sua origem. A sua origem é Deus, você é filho dele. Que hoje, ao buscar algo aqui, nesse dia, você possa buscar como filho, não como um pedinte,
não como uma pessoa que precisa de uma migalha, não como uma pessoa que só veio aqui para buscar um favor, porque Deus, Ele não quer te fazer um favor. Se Deus gostasse de fazer favor para os seus filhos, Ele não teria admitido o filho pródigo como filho. Ele teria dado um emprego para ele, colocado ele lá para fazer um trabalho. Certamente aquele menino tinha alguma habilidade que ele poderia usufruir no trabalho, e o homem, o pai, o dono da fazenda, colocaria ele, faça isso aqui então, eu vou te pagar aí um salário, você tem comida, você vai ter uma vida boa. Mas não, o homem o recebeu como filho. Quando você vier aqui hoje, ao vir aqui hoje, quando você vier aqui à frente, que você venha como filho, porque é isso que vai fazer diferença. Que você possa ler Isaías 53, não como algo a alcançar, mas como algo que Jesus fez por você e que é teu de direito, que é uma herança que você tem, que a tua posição de filho te dá acesso. Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar, precisamos mudar a nossa forma de ver as coisas. Nós precisamos ver como filhos, e não como empregados, como aquele jovem queria. Vamos ler novamente Isaías 53, do verso 4 até o verso 4 e 5 só. O texto diz assim: certamente Ele aqui é Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Jesus, Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e por suas feridas nós fomos curados. Meu irmão, essa é a sua posição. Você foi curado por estar nele. Você tem a paz que Ele promove. Você tem a cura, a libertação, a saúde que Ele promoveu sobre a sua vida. Não olhe para isso como algo distante, como algo impossível de conseguir. Olhe para isso como uma posição. Mude a sua forma de pensar, mude a sua mente, mude a sua maneira de olhar a presença de Deus na sua vida. Comece a agradecer por aquilo que Ele já te deu, que é a filiação. Isso é o mais importante de tudo. Comece a agradecer por aquilo que você já tem, e Ele vai te dar as demais coisas que você precisa para a sua vida. Vamos ficar em pé, por gentileza. Gostaria de pedir para os irmãos do louvor. Feche seus olhos. Jesus, de uma maneira muito simples, de uma maneira muito tranquila, eu quero te agradecer, porque aquilo que o Senhor fez naquela cruz, nos dá um acesso e nos torna filhos. Como filhos, nós temos uma herança, temos um direito de recebermos a cura, a paz, de recebermos o perdão, de recebermos o acesso à presença de Deus. Como filhos, nós temos uma posição, nós não carregamos em nós o peso do pecado, esse peso foi retirado, nós estamos debaixo da graça, debaixo do favor do Senhor. Como filhos, nós temos o perdão. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que através do Teu Santo Espírito, nessa noite, o Senhor possa manifestar o Seu amor aqui. Pai, existem pessoas no nosso meio que têm sentido um peso, que têm sentido que tem que ter um desempenho para agradar o Senhor. Pai, da mesma maneira que o Senhor abriu os seus braços, representado ali por aquele homem que recebeu o filho pródigo, que hoje essa pessoa possa sentir o abraço do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que todo o peso do pecado, que todo o peso da condenação, que todo o peso que tem vindo sobre as nossas vidas possa cair por terra hoje. Que esse seja
um dos milagres que nós vamos ver hoje, seja uma das curas que nós vamos ver hoje. Que nós não nos concentremos mais no pecado, no peso que nós trouxemos até hoje. Que nós possamos colocar isso diante do teu altar. Porque a tua palavra diz que sobre Jesus Cristo todas as nossas iniquidades foram perdoadas. Em nome de Jesus, que esse peso possa ser colocado para trás. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar que nós cremos naquilo que Jesus Cristo fez por nós. Esse novo e vivo caminho que Jesus Cristo abriu, para que nós pudéssemos trilhar, caminhar, andar por Ele. Obrigado, Jesus, por aquilo que o Senhor fez. Nós te agradecemos, nós exaltamos o teu nome, Pai. Nós adoramos o Senhor. Nós adoramos o Senhor por aquilo que o Senhor fez por nós, Jesus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Pai, nós queremos nessa noite buscar a tua presença. Não como quem vem aqui com um chapéu na mão, pedir um favor, pedir um trocadinho, mas como filhos. Nós queremos estar diante da tua presença nessa noite, como filhos, sabendo que o Senhor é o nosso Pai, que os teus braços estão abertos, que existe uma restauração, que existe uma cura, que existe libertação, que existe salvação, existe paz na tua presença, Pai. E é isso que nós estamos aqui, para buscar isso, Pai. Não para buscar uma troca, não para dizer, olha Deus, eu abri mão do meu sábado à noite, eu não fui no shopping, eu não fui passear, eu não fui assistir um filme, eu vim no culto. Deus não vai te dar porque você simplesmente veio aqui. Deus vai te dar algo porque Ele te ama, porque Ele quer que você se relacione com Ele, porque Ele te vê como um filho, porque Ele te vê como alguém que Ele ama, independente daquilo que você pensa, daquilo que você fez no seu passado. Ele quer te perdoar, Ele quer manifestar o amor dEle sobre a sua vida. Gostaria de pedir que você fique com seus olhos fechados. Eu quero perguntar se há alguém no nosso meio que gostaria de entregar a sua vida a Jesus Cristo. Eu não sei se você talvez não tenha feito isso, ou se você fez isso e voltou atrás, não sei. Ou você quer se reconciliar com Deus, ou você quer abrir o seu coração e entregar a sua vida a Jesus, para que você possa experimentar essa posição de filho. Se há alguém no nosso meio que gostaria de entregar a sua vida a Cristo, eu quero te pedir uma gentileza, um favor. Erga uma das suas mãos para que eu possa ver e nós possamos orar com você. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo, se você deseja que Ele entre na sua vida e você possa experimentar essa posição da qual eu falei aqui, erga uma das suas mãos se você deseja isso, se você tem essa vontade. Não importa se você já fez isso alguma vez ou não, ou se você tem o desejo de fazer isso pela primeira vez, não tem. Amém. Todos aqui já entregaram a sua vida em algum momento. Então eu quero dizer para você que você tem uma posição de filho. Viva como um filho. Se posicione como um filho. Não deixe que as circunstâncias, talvez a falta de recurso, uma situação financeira mais difícil, talvez alguma enfermidade no seu corpo, talvez alguma necessidade, algum problema de relacionamento. Não deixe que essas circunstâncias determinem a sua forma de pensar. Que a sua forma de pensar seja a de filho de Deus, baseado no que a palavra de Deus nos ensina, tendo a palavra como base. Que essa seja a posição que você vai assumir. Eu quero ainda abrir uma oportunidade. Se você deseja receber oração, por algum motivo, se há alguma situação que você gostaria que nós, como corpo, como igreja, nós pudéssemos junto orar por você, para que você seja fortalecido e você possa vencer essa situação, não importa qual seja ela, né? Como eu falei, ou uma enfermidade, ou uma circunstância de relacionamento, ou um problema financeiro, ou um problema momentâneo que você está passando, você possa vir aqui à frente,
que nós possamos, como liderança, como corpo de Cristo, como presença de Deus neste lugar, que nós possamos estender as mãos e orarmos juntos, e nos posicionarmos juntos. Chegamos, Deus, diante do Senhor, estamos aqui como teus filhos, buscando algo. Que você possa vir aqui à frente. Se você se sentir liberdade, fique à vontade para vir aqui. Nós daí como liderança queremos orar por você. Pode vir aqui se você quiser, ficar aqui, virado aqui para frente. Você está na casa do Pai. Abba é Pai, Paizinho, Papai. Que você possa se sentir hoje como aquele moço, como aquele filho pródigo. Eu não estou dizendo que você estava longe de Deus, que você estava em pecado. Não estou pondo nenhum tipo de peso de condenação sobre a sua vida. Mas estou dizendo para você que o amor dele está neste lugar. E que você está saindo de uma posição em que havia uma opressão, e você está vindo para uma posição em que há graça, favor, amor, poder de Deus. Essa é a posição que você está assumindo hoje. É nessa posição que você vai encontrar o seu milagre. É nessa posição que você vai encontrar cura. É nessa posição que você vai encontrar o poder de Deus sobre a sua vida. Amém? Enquanto o louvor nos dirige em um cântico, eu quero pedir para os irmãos aqui, para os pastores que estão aqui à frente, orarem com essas pessoas. Pode orar impondo as mãos, use o óleo se você quiser, abençoe essas vidas, derrame sobre elas como corpo. Nós juntos vamos buscar. Pode orar, por gentileza. Cada gesto na cruz, amor. Cada corte em seu corpo, amor. Cada gota de sangue, amor. Jesus. Cada prego cravado, amor. Cada açoite em seus ombros, amor. Cada espinho em sua face, amor. Jesus. Acredito na cruz que se ergueu. Acredito no sangue que verteu. Acredito em ti, acredito em ti, Jesus. Cada prego na cruz, amor. Cada corte em seu corpo, amor. Cada gota de sangue, amor. Jesus. Cada prego cravado, amor. Cada açoite em seus ombros, amor. Cada espinho em sua face, amor. Jesus. Acredito na cruz que se ergueu. Acredito no sangue que verteu. Acredito em ti, acredito em ti, Jesus.
pago está. Aleluia, o amor venceu. Tudo pago está. Aleluia, o amor venceu. Tudo pago está. Aleluia, o amor venceu. Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque tudo está pago. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Antes de nós finalizarmos, gostaria de pedir uma gentileza para você. Feche seus olhos. Eu quero ler um texto e que você possa ter a certeza, a convicção de que a palavra, os versículos que eu vou ler aqui, eles são o reflexo da posição que você ocupa. Eles são o reflexo, eles são a realidade da posição que você tem em Cristo Jesus. Feche seus olhos, o texto diz assim: pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem a altura ou a profundidade, nem qualquer outra coisa da criação pode ser capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Absolutamente nada pode separar você de Deus nessa posição que você está hoje. Você é filho, como filho você é herdeiro, e como herdeiro você tem o poder e o amor de Deus sobre a sua vida. Não olhe as circunstâncias, olhe quem você é, olhe aquilo que você tem por direito e por herança do Pai, daquele que te formou e que te criou. Em nome do Senhor Jesus, que amanhã nós possamos ter 2 cultos cheios da presença de Deus. Você está convidado para estar aqui conosco às 9h30 da manhã e às 18 horas no período da tarde. Convide algumas pessoas. No período da tarde amanhã nós teremos recepção de novos membros, teremos outros momentos aí importantes no culto. Venha, participe, traga alguém junto com você, para que nós possamos celebrar a Deus em conjunto. Amém? Vamos louvar ao Senhor e finalizar esse culto com um cântico. Amém? Sem cometer pecado, ferido e desprezado, não abriu a sua boca, morreu por meus pecados. Cordeiro mudo, sobre os seus ombros todo o pecado, precioso sangue limpou minha culpa, fui perdoado. Tragada foi a morte, em Cristo a vitória, a cédula riscada mudou a minha história. Cordeiro mudo, sobre os seus ombros todo o pecado, precioso sangue
segurou, ele se levantou e desprezada foi a morte. Sobre ela triunfou, Jesus ressuscitou, seu reino será para sempre. Nem o inferno segurou, ele se levantou e desprezada foi a morte. Sobre ela triunfou, Jesus ressuscitou, seu reino será para